eu quero continuar falando ainda sobre oração. Esse é o terceiro vídeo que eu falo sobre oração. O segundo foi esse. Você pode acompanhar aí, através desse, os outros vídeos. É um assunto muito importante e é algo fundamental na vida do cristão. Os apóstolos nos ensinaram a orar incessantemente. Cristo nos ensinou a orar sem cessar. Estar na dependência física, espiritual, moral de Deus, sempre. Dependência de Deus total. E respondendo aí a pergunta de um amigo, preferiu ficar anônimo, ele me perguntou o seguinte: devo subir ao monte para orar? Né? E respondi para ele que não há essa necessidade. E resolvi fazer um vídeo para ele, tá? Para que ele pudesse aí tirar suas dúvidas. Não há a necessidade de subir ao monte para orar. E também isso é um ato de religiosidade. A Bíblia não pede isso. A Bíblia não ensina isso. Eles pegam o livro de Salmos, no capítulo 121, versículo 1 e 2, e eles dizem o seguinte, né? Leem aquela passagem que diz: elevo meus olhos aos montes, vírgula, não esquece da vírgula, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então, elevo os meus olhos para os montes, vírgula, de onde me vem o socorro. O meu socorro só vem mesmo do Senhor que fez o céu e a terra. Não está dizendo que você deve ir orar ao monte para buscar socorro. O próprio texto diz que o socorro dele vem do Senhor, né? Então, o que esse contexto de Salmo 121 quer dizer para você? Quer dizer que o salmista ali, ele olhava para o monte, algo grande, algo muito poderoso, algo intransponível, algo muito forte, muito grande, muito poderoso, e ele olhava para aquilo, era algo que ele não conseguia atravessar, contornar, ultrapassar, né? Algo muito difícil, né? Então ele compara aí um monte com uma grande dificuldade na sua vida. E ele fala: de onde veio o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, somente, né? Somente do Senhor vem o meu socorro. E a nação de Israel era nos montes em que eles idolatravam, era nos montes em que eles desobedeciam a Deus. Então Deus, ele condena os montes de Israel. Você sabia disso? Deus condena, Deus faz uma profecia muito pesada contra os montes de Israel pela idolatria que ali eram realizados. Os israelitas também subiam ao monte para orar, também subiam ao monte de madrugada, e lá, no meio dessas orações, começou a entrar o paganismo, e Deus condenou duramente. Nós vemos isso no livro de Ezequiel, no capítulo 6, versículos 1 a 3. Olha o que diz aqui, ó. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles. E dirás: montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor aos montes, e aos vales, e aos ribeiros, e aos outeiros: eis que eu, sim eu, trarei a espada sobre vós e destruirei os vossos lugares altos. Então, o que começou com uma oração a Deus, o que começou com uma adoração a Deus, acabou em idolatria. O que acontece hoje também não é diferente. Vejo pessoas subindo de joelhos aos montes, pessoas subindo com água, e ali aquela oração vai transformar aquela água em algo milagroso, né? Como se fosse uma água benta, com objetos que serão orados ali e terão algum poder. Tudo isso é paganismo. Tudo isso é substituir a água benta católica, que eles tanto, né, falam mal, pela a água orada, ungida. Substituir os santos católicos por imagens que foram levadas por objetos, canetas, alguns objetos que lá foram levados, papéis, e eles se transformam numa coisa santa. Então tudo isso é paganismo. Esse é o perigo de se orar no monte. Orar no monte não tem nenhum problema, tá? Se você quiser orar no monte. O problema é o que vem com isso. E a Bíblia não ensina que a oração no monte tem algum poder maior, ou que ali o Senhor vai te ouvir. A Bíblia, ela nos ensina, nos mostra um Deus que ele é onipresente. Um Deus que está em todos os lugares. Um Deus que pode te encontrar dentro do ventre da sua mãe, no mais profundo do mar, ou no mais alto de qualquer montanha. Então não há necessidade de você subir a algum lugar para encontrar a Deus.
E fala que o guarda de Israel não dorme. O guarda de Israel, o nosso Deus, ele está alerta, vigilante todo momento. Então não existe uma hora e um lugar adequado para isso, para a oração. Mas a oração verdadeira, ela é feita num lugar especial. O melhor lugar para se orar é dentro de um coração tranquilo, de um coração em paz com Deus, de um coração que sabe, que tem a sua consciência limpa e tranquila diante de Deus. Esse é o melhor lugar para se orar. Mas você vai me dizer assim, Jesus orou no monte. Então tá bom, vamos ler essa passagem. Uma das passagens em que Jesus ora no monte. Mateus capítulo 14, versículos 22 a 23. Uma das orações que Jesus fez no monte. Vamos lá. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, e enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Jesus subiu no monte para orar, aqui em Mateus 14, 22 a 23. Subiu no monte para orar, mas ele subiu só. Ele despediu os discípulos. Eles atravessaram o mar. Se era tão e tão importante a oração no monte, porque Jesus não manteve os seus discípulos ali? Porque ele ficou só. O ensinamento, né, aqui dos montes em que Jesus orava era estar separado, era estar só, era estar à parte, como diz aqui, ó, vamos ler de novo, ó. E subiu ao monte para orar à parte, certo? E chegada já à tarde, estava ali só. É o momento de estar sozinho com Deus, é o momento de estar você e Deus apenas, é o momento de meditação, é o momento em que você vai entregar suas petições, seus agradecimentos a Deus. Então, esse é o ensinamento. Era isso que Jesus tinha a intenção quando orava no monte, estar só. Você precisa desse tempo só. Você precisa reservar esse tempo só para Deus. Não digo também que orar em conjunto com os irmãos não seja bom. Claro que é. A oração em conjunto é ótima, né? Se reunir na casa de um irmão para orar, se criar-se, como na nossa igreja nós temos um culto de oração, um culto de agradecimento a Deus através de orações, de petições, apresentar as nossas dificuldades. Não digo que isso não seja bom, mas orar no monte não há necessidade. E use a lógica, use a sua lógica. O que tem de tão especial em cima de uma montanha em que Deus possa te abençoar muito mais, né? Vocês já pensaram, já repararam os problemas que acontecem com quem vai no monte? Já teve caso de mulheres que foram estupradas, já teve caso de fiéis que foram assaltados, já teve casos até interessantes, mas muito tristes. Casais que se afastaram do lugar de oração e foram encontrados fazendo coisa que é bem diferente do que orar a Deus. Então, não há essa necessidade, tá? E Cristo, ele nos ensinou a forma correta de orar. Orar a Deus, orar em seu nome, orar sem cessar. E eu separei aqui uma passagem em que Jesus ele nos ensina a forma correta de orar. Mateus capítulo 6, no versículo 6, olha aqui, ó. Vamos lá. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Mais uma vez, ó. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai em secreto. Entendeu? Cristo falou que você deve orar dentro do seu aposento em secreto. O que isso quer dizer? Orar para não ser visto. Tem muitos homens que fazem orações lindas, muito bonitas, e oram em alta voz, mas Deus ele prefere essa oração que vem de dentro do coração. É você conversando com Deus, é você dizendo para Ele aquilo que você sente, é você agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida, é você apresentando a Deus as suas dificuldades e mostrando o quanto você é dependente do Senhor e quanto você necessita da sua ajuda. Então, Jesus nos ensinou, entra no teu aposento,
ora em secreto, e teu Pai que tudo vê em secreto te recompensará. E eu quero fazer um desafio para você que talvez porventura tenha entrado aqui para me criticar, para criticar esse vídeo, tá? Eu quero que você me mostre no livro de Atos. O livro de Atos é a história da igreja, o começo da história da igreja, todo o livro de Atos. Em todo o livro de Atos, há uma única vez em que algum apóstolo orou no monte. Não, os apóstolos, eles oraram nas prisões, nas cadeias. Os apóstolos oraram em casas, em reuniões, e principalmente os apóstolos oraram no templo ou nas sinagogas. Muitas vezes você vai encontrar passagens em que eles foram no templo, a hora nona, às 3 da tarde, para orar. Então, para que você apresente a Deus os seus agradecimentos, as suas dificuldades, as suas petições, não existe lugar e nem hora. O melhor lugar para fazer isso é dentro de um coração em paz, de um coração tranquilo e de uma consciência limpa. Obrigado e compartilhe esse vídeo.